Olá! A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Essa é uma citação do Barão de Itararé. De onde tirei isso? Mário Sérgio Cortella e seu Por que fazemos o que fazemos? Segundo o propósito desta publicação, há um objetivo na vida do ser humano comum hoje, que é ser reconhecido, seguido de perto pela busca da não alienação, não se tornar uma figura alienada. Claro que essa publicação envolve como a gente lida com o universo em transformação e a necessidade de compreender o sistema econômico que acaba gerando nossas buscas, nossas ansiedades, nossos desejos e essa necessidade de sobrevivência. O que temos basicamente aqui é essa questão do gerenciamento de pessoas dentro de uma empresa, dentro do seu trabalho. Vejam, no começo do livro temos: o propósito original do trabalho é que não nos deixemos morrer. Afinal de contas, somos seres de carência, de necessidade. Ou construímos o nosso mundo, ou não há como existir. Temos de trabalhar, podemos fazê-lo para mera obtenção de sobrevivência, ou também como um modo de marcar nossa presença no mundo. É muito comum encontrarmos figuras jovens de quaisquer classe social, buscando uma vaga na universidade, buscando uma vaga em algum trabalho, em algum emprego. Mas aqueles que podem fazer escolhas devem, penso eu, buscar a escolha do próprio prazer. A gente já sabe que o capitalismo ele emburrece um pouco as pessoas na medida que elas queiram algum tipo de conforto material que passa por esse lugar comum do ser servido, uma tradição já colonialista da Casa Grande, que acaba sempre pedindo nesses últimos 500 anos, falando de Brasil, para que sejamos algo acima do trabalho, acima da lei, acima do desconforto. Isso passou pela escravidão, passou pelo capitalismo selvagem, pelas inflações, enfim. O brasileiro médio em geral acaba consumindo esse lugar comum da rede entre duas palmeiras, e fazer nada o resto da vida seria um sonho a se realizar. Só que não, né? A ideia de marcar um lugar no seu mundo envolve como se contribui para que o mundo continue girando, para que ele continue servindo a outras pessoas, e em que medida eu colaboro para que tenhamos um mundo mais justo, melhor, ou em que medida eu colaboro para que esse estado de coisas, essas crises, essa geração do ódio, a pobreza, a miséria, em que medida eu tenho colaborado para que esse mundo se erga, né? O que eu tenho feito para permitir que o mundo da tragédia, da miséria, da exploração, da raiva, esse mundo prospere. Aqui em Por que fazemos o que fazemos, envolve essa questão do hábito, do comodismo. Não acho que sair da zona de conforto seja algo muito necessário. Não é desse clichê que estou falando. A ideia é olhar para o que fazemos e em que medida esse fazer acarreta prejuízos, acarreta incômodos. Vejam, o filósofo vai falar sobre a diferença entre rotina e monotonia. O trabalho rotineiro é um trabalho organizado, estruturado. O que de fato faz com que haja algum cansaço é o tédio, é a monotonia. O perigo é quando a rotina deixa de ser algo que me prepara melhor para aquilo que estou fazendo e passa a ser algo no qual eu não presto mais atenção. Esse é o princípio já da alienação no quesito social, dentro do próprio trabalho. Deixar de observar o que vai acontecer no final do processo. Acreditar que só faço parte dele, isso já está bom. O questionamento, isso é para além de Sócrates, o questionamento é a marca necessária da vida de quem trabalha. É preciso fazer pergunta. Se não sei, pergunto. Então, principalmente quem lida com educação, com a juventude, é preciso fomentar sempre no nosso grupo de estudantes a questão do questionamento. Conversar com seus estudantes a respeito de temas comuns, principalmente esses que envolvem o estudar. Para os estudantes, esse é o trabalho.
Esse é o motivo da existência neste momento para quem está nos ensinos fundamental, médio, enfim, superior. A discussão no trabalho do filósofo envolve a questão do motivar-se, do ser motivado. Então recomendo a leitura integral desse livro, porque vai procurar fazer com que o leitor, jovem ou mais adulto, repense o seu estar no mundo. E no capítulo A Ética do Esforço, é o capítulo 10, tem-se uma proposta de debate a respeito de fazer aquilo que gosto. O que isso significa? Fazer aquilo que gosto não significa não fazer o que não gosto. Simples. Quando atuo numa atividade que me dá prazer, eu consequentemente consigo superar aquelas etapas que são menos prazerosas, porque sei que no final do processo todos ficarão felizes, o trabalho vai ficar minimamente bem feito, estaremos satisfeitos. Para quem pode fazer esse tipo de escolha é vital. E eu falo especificamente desse universo que envolve a classe média, por exemplo, que pode fazer a escola até o fim, pode optar por cursos superiores, pode fazer especializações, e essa gente precisa contribuir. No mínimo, não atrapalhando. Como? Deixar de reproduzir a ideia da acumulação pecuniária, por exemplo, né? Conseguir um emprego, conseguir um trabalho, conseguir um diploma, não necessariamente significa que vou enriquecer. Esse é um lugar comum, típico do capitalismo, cujo símbolo é o tio Patinhas, por exemplo. Claro que isso vai resvalar na ideia de felicidade. Tá? Já estamos perguntando o que é. É apenas o prazer ou a ausência de sofrimento? Tá? O debate em relação a educar para o trabalho, educar para o prazer, educar para a felicidade, envolve a interação com esses estudantes, tá? Com esses jovens, e procurar entender de onde vem a ansiedade dessa geração do século XXI, ou das próximas. A escola, em geral, ela acaba no Brasil reproduzindo o status quo das diferenças de classe que temos aqui, tá? A começar pelo próprio vestibular. Já disse isso em outros vídeos, estão aqui na descrição, sobre essa relação que estudantes têm com a escola tem com a comunidade, o gerenciar a vida educacional. Reforço, a ideia do vestibular não é a última e muito menos a única passagem possível para uma vida feliz ou uma vida confortável. A escola precisa da interdisciplinaridade, a escola precisa colocar os pés no chão do bairro em que está. O que quero dizer com isso? Existem assuntos e temas que vêm sendo tratados desde o século XIX nas escolas que são importantes, sim, para o conhecimento erudito, para aquilo que é o desenrolar do raciocínio. Mas e as eleições? E a economia doméstica? E a arte que posso produzir? E o esporte que posso praticar? E as relações políticas que envolvem as diferenças de classe? A questão do racismo, a violência contra a mulher, a interrupção da gravidez, as questões de saúde mental, de saúde pública, onde elas entram dentro do debate escolar? Temos visto no nosso universo, ultimamente, o despontar do racismo, das culturas de exclusão. Por que isso acontece? Isso se liga, em parte, ao que há aqui no livro do Cortella, porque estamos acostumados a fazer sempre a mesma coisa, ou seja, não debater nas escolas essas questões cruciais, questões substantivas a respeito de nossa existência. Tá? As diferenças culturais, as diferenças em relação à escolha do que posso fazer com o meu corpo. Tá? Enfim, educação sexual já passou do momento das escolas abrirem os olhos e saírem do coma que é o elitismo de seu tipo de ensino. São raras as escolas que propõem semana cultural, voluntariado, cursos eletivos, união de grupos escolares de séries diferentes em gincanas. São raras. Essas escolas, sim, merecem um tipo de aplauso, mas elas são minoria, lamentavelmente. Então cabe às comunidades também cobrar o quanto a escola está inserida dentro do universo de verdade da comunidade em que está.
Vejam, fórmula de Bhaskara, o barroco na Espanha, sujeito composto, equações de segundo grau, são importantes. Tá? Quantos graus ferve a água na linha do Equador? Sim, são temas importantes, sem ironia, mas não se deve esquecer jamais do outro lado da história, que é o ser humano que interage dentro dessa relação. Os seres humanos, professores, professoras, estudantes, a comunidade. Faço esse pedido, primeiro, né, para que vejam que está aqui em Mário Sérgio Cortella, porque fazemos o que fazemos. E segundo, proponha um debate dentro de sua escola, dentro do seu grupo de estudos, a respeito de como fazer para que evitemos mais tragédias ligadas à educação. Estudantes com um grau de ansiedade muito grande, temos casos nesses últimos anos de violência física e mais ainda de evasão escolar. Sem contar aqueles professores que abandonam a carreira em função da vida que levam, que é bastante cáustica, Brasil afora. Recomendo a leitura, é um oásis dentro do dia a dia de nossa educação e de nossa existência moral, econômica, filosófica, enfim. Termino com uma citação. Essa simpatia pelo sonho não é necessariamente a realização dele. E muita gente se acalma quando carrega isso. Em vez de construir outros sonhos, sofrem com o que não aconteceu. Atualmente falamos com muita frequência sobre felicidade. Há uma obsessão muito forte por essa ideia de felicidade e em grande medida pessoas vivem muito mais a expectativa do que a realização. Fazer atitudes que estão ao meu alcance, pequenas atitudes, pode ser a reunião com os alunos, com os professores, uma união em torno de uma leitura específica, de uma ação científica, econômica, solidária. Pequenas ações que constroem a maior delas, que é a união, que é o educar, que é o libertar os estudantes, libertar o ser humano. Essa é uma atitude educativa necessária de sobrevivência. É isso, espero que tenham gostado. Fica essa dica, porque fazemos o que fazemos. Mário Sérgio Cortella, leitura, livros, salvação. Um abraço, até mais.